Fala, Dogger, beleza? Nesse vídeo você vai aprender a criar uma API REST do total zero utilizando Node.js, TypeScript e MongoDB. E o melhor é que nós vamos fazer tudo isso na prática. Então já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Bora pro vídeo. Bom, para a gente começar, eu já estou aqui com o meu VS Code aberto na pasta onde a gente vai estar trabalhando com esse projeto. E eu não fiz absolutamente nada aqui ainda, só realmente criei a pasta e abri dentro do VS Code. E eu vou fazer tudo junto contigo, fechado? Então aqui, ó, eu vou abrir o terminal, e aqui com o meu terminal aberto eu vou rodar o seguinte comando, o yarn init-y. Lembrando que nesse vídeo a gente vai estar utilizando o TypeScript, certo? Se tu ainda não tem esse conhecimento de TypeScript, faz o seguinte, aqui na descrição tem um vídeo onde a gente masterizou o TypeScript, certo? Lá a gente ensinou várias coisas, a gente ensinou sobre o TS Node Dev, que a gente vai estar utilizando aqui dentro. Enfim, tem vários assuntos lá dentro daquele vídeo que é super importante para ti nesse momento. Então faz o seguinte, ou tu pode ir lá e assistir esse vídeo primeiro e depois voltar aqui, ou assistir esse vídeo e depois vai lá dar uma conferida caso tu quer rever algum conhecimento. Então eu já rodei o yarn init-y, ele só realmente criou um package.json aqui para mim, e agora com ele criado eu posso rodar, ou melhor, eu posso instalar, né, o TypeScript, então yarn add TypeScript, e também o TS Node Dev, que é a libzinha que a gente precisa para estar compilando os arquivos para a gente. Enquanto ele vai instalando aqui, eu já vou aproveitar, vou criar uma pastinha source, ele já até acabou de instalar, então meu package.json está aberto, eu vou aproveitar que ele está aberto, vou criar o meu script, e dentro desse meu script eu vou colocar um script de dev, só para colocar mesmo o TS Node Dev em ação. Então TS Node Dev, --- respawn, --- transpile only source app.ts. E a gente pode conferir se isso funcionou fazendo o seguinte, aqui dentro do meu app, crio o meu app.ts, ou poderia colocar server.ts, acho que faz mais sentido. Então eu posso renomear aqui também. E aqui, dentro do meu server.ts, eu coloco apenas um console log e mando ele rodar aqui dentro do terminal o meu yarn dev. E a gente espera ver o nosso olá. E tá lá, funcionou, então a gente já tem a nossa primeira versão da nossa API funcionando, certo? Mas para a gente ter a nossa API realmente funcionando, a gente precisa rodar, ou melhor, instalar o yarn, né? Então vamos rodar aqui, ó, yarn add, yarn não, express, eu falei errado para ti, tá? A gente precisa ter o express, o yarn a gente utiliza lá no nosso front-end, a gente precisa instalar o nosso express. Então rodei aqui o yarn add express. Vou aproveitar e vou também instalar o @types/express, uma dependência de desenvolvimento, a gente precisa desse pacote também. E agora aqui dentro do meu server, o que eu vou fazer? Eu vou dar um import express lá de dentro do meu express. Vou criar uma constante app, que basicamente instancia o meu express. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, app.server, certo? Eu quero, ou melhor, app.listen, não server, app.listen dentro da porta 3000, ou seja, a nossa API vai estar rodando dentro da porta 3000. E aqui eu vou colocar essa função de callback aqui, para quê? Para eu saber mesmo que a nossa API está rodando. Então o que eu posso fazer é o seguinte, botar um símbolo de foguinho, por exemplo. Não vai abrir aqui. Vamos ver. Tá, vou ter que... Vamos ver... deixa assim então, não quer ir com emoji, vai sem emoji. Então, server is listening. Então, agora sim, se a gente dá um yarn dev, novamente, ou melhor, já está com yarn dev, né? Já está. Só que ele está dizendo aqui que já está em uso. Agora abriu o nosso emoji. Então ele está em uso porque eu tenho uma outra API rodando aqui, né? Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pausar ela. E aí eu fecho esse daqui e eu abro novamente. Agora vai para dar tudo certo e a gente tem o nosso server is listening. Só que se a gente parar para pensar, tá rodando, ok, mas a gente não tem nada, a gente não consegue acessar a nossa API, né? Então essa daqui é a primeira forma como a gente cria uma API utilizando o Express, né? Então basicamente a gente importa o Express, a gente instancia uma variável que inicia o Express e a gente coloca esse ponto listen, que é o ponto final aqui. A gente quer disponibilizar essa nossa API para o mundo, né? Só que agora, para a gente acessar essa nossa API, para a gente se comunicar com ela, para o nosso front-end se comunicar com a nossa API, a gente precisa de algumas coisas. O quê? Eu primeiramente vou colocar o meu app.use, express.json. Esse express.json, ele é um middleware, tá? Ele é um parser, na verdade. Então, eu falo aqui, ó, ele retorna um middleware que faz o parse JSON e olha para as requests. Como assim? Bom, a gente vai criar um usuário, por exemplo. Então, a gente vai criar um usuário utilizando, por exemplo, um body de JSON, né? A gente vai ter o nosso nome, que vai ter, por exemplo, Luiz,
Se a gente não tivesse nosso app.useExpress.json, o Express ele não vai entender esse nosso JSON aqui. É por isso que a gente precisa dessa linha, para ele pegar e fazer o parser disso aqui e dizer, ah, beleza, tem um bar aqui que está utilizando um JSON. Então vamos fazer o parser disso aqui e vamos estar utilizando ele, certo? Então é por isso que a gente coloca essa linha. Não esquece ela, porque ela é muito importante. Eu também vou colocar um app.get, por exemplo, nesse barra, ou seja, não vai ter, por exemplo, barra user, não, é só barra mesmo, tá? Então vai ser localhost 2.3000. Quando eu acessar, o que eu quero fazer, né? Quando eu acessar o meu localhost 3000, eu vou ter o meu res e o meu hack e o meu res, e aqui eu coloco o meu res.send olá. Ou seja, quando eu acessar meu localhost 3000, eu vou receber um olá no meu navegador. Vamos testar, ver se isso está certo? Então deixa eu abrir aqui uma nova janela, e aqui a gente coloca o localhost 3000. Está lá o nosso olá aparecendo, viu? Então é dessa forma que a gente cria uma API utilizando o Express. E esse é o vídeo, beleza? Valeu? Não, tô brincando, pode ficar comigo, tá? A gente não tá nem no começo aqui, mas até aqui a nossa primeira versão da nossa API. E daqui a gente pode começar a trabalhar com absolutamente tudo. Claro que as nossas rotas a gente vai estar personalizando, mas até o momento, então, a gente aprendeu a nossa versão inicial, né? Como que a gente cria uma API e disponibiliza ela para o mundo. Agora a gente precisa começar a botar as coisas em ação aí, né? Como, por exemplo, instalar o Mongo, configurar o Mongoose, criar o esquema e por aí vai. Então, eu vou pausar essa minha instância aqui do meu terminal para poder utilizar ela e aí eu não preciso estar com duas abertas. Aí consome menos memória para mim. E agora eu vou pegar e instalar o Mongo aqui, né? E como é que a gente vai instalar o Mongo? Porque, né? Como é que a gente faz para instalar o Mongo? Bom, tem duas formas, tá? A que eu vou estar utilizando e a que eu prefiro é a partir do Docker, tá? Eu acho que as coisas elas ficam muito mais fáceis, não precisa ficar lá baixando coisa, instalando no nosso computador, gerenciando versão, não, nada disso. É mais fácil a gente ter o Docker, a gente roda o comando e a gente deixa o Docker gerenciar tudo isso pra gente. Quando a gente não quer, a gente deleta do Docker e acabou. Então, se tu não tem o Docker dentro do teu computador, só vem aqui, ó, Docker no Google, e aí aqui ele tem algumas opções, ó, por exemplo, a gente vem aqui em Products, aí vai ter o Docker, deixa eu ver se eu acho pra ti, mas a gente quer o Docker Desktop, tá até aqui, ó, Install Docker Desktop, é isso aqui que a gente precisa, tá? Então é só pegar e instalar o Docker Desktop, se tu ainda não tem, e depois que tu instalou ele, a gente pode pegar e continuar aqui rodando o nosso comandinho para colocar o Docker, ou melhor, colocar o Mongo lá dentro do Docker. E como é que a gente faz isso, né? Bom, para a gente instalar o Mongo lá dentro do Docker, a gente vai precisar rodar o seguinte, docker run --name, qual que é o nome da nossa instância do Mongo lá dentro do Docker. Nesse caso, eu vou chamar de Mongo YouTube 2, porque eu já tenho um lá dentro, certo? -d para rodar em detached mode, ou seja, não quero que ele fique preso no terminal. -p, ou seja, eu vou fazer o redirecionamento de porta, ou seja, quando bater na porta 27017 no meu computador, ele vai bater dentro da porta 27017 lá dentro do Docker. E o Mongo 2.latest é a versão do Mongo que eu vou estar utilizando, é a versão do Mongo que eu vou estar instalando. Então, basta eu rodar aqui agora, e ele deu porque a minha porta ela já está em uso. E a gente vê que realmente está em uso porque eu já tenho um Mongo YouTube sendo executado aqui, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó, docker stop, e aí eu dou um stop nessa minha versão aqui. E agora eu posso dar um docker run novamente. Deixa eu ver, porque ele já foi criado também, tá vendo? Mongo YouTube 2 ele foi criado, então eu posso dar um docker start no meu Mongo YouTube 2. E agora eu dou um docker ps e agora sim a gente tem a minha versão rodando. No teu caso aí não vai dar esse erro, tá? Porque tu não tinha muito provavelmente o Mongo rodando, mas o meu deu esse erro porque estava rodando. Então eu tive que pausar aquele outro e aí executar esse Mongo YouTube 2 que ele havia sido criado, mas não tinha conseguido subir porque tinha uma instância do Mongo utilizando a mesma porta que eu queria. Então agora a gente pode ver que deu tudo certo e o meu Mongo ele está funcionando. Se eu não me engano, a gente pode até fazer o seguinte, ó. Aqui no localhost 27017, deixa eu mostrar para ti, ó. Eu botei aqui no navegador, ó, localhost 2.27017 e deu essa mensagem para mim. Se deu essa mensagem, quer dizer que deu tudo certo. E parabéns, tu já atingiu mais um ponto, agora tu tem um Mongo rodando aí no teu computador. Fechado? Se deu algum erro, manda aqui nos comentários que a gente vai estar te ajudando sem problemas nenhum. Só que agora que a gente tem um Mongo, a gente precisa de um ODM, tá? ORM para trabalhar com um banco
SQL e ODM para trabalhar com Mongo, trabalhar com banco NoSQL, tá? Então a gente vai precisar instalar um ODM, e o ODM que a gente vai estar utilizando aqui dentro vai ser o Mongoose. Então eu vou pegar e vou dar um yarn add Mongoose. Mongoose é o nome do ODM, então. E a gente vai precisar configurar o nosso Mongoose, né? E como é que a gente configura ele? Bom, muito simples. Aqui no nosso server, eu vou dar um import Mongoose, lá de dentro do Mongoose. E aqui, pode ser abaixo do nosso app mesmo, eu vou colocar o meu mongoose.connect. Eu vou mandar ele se conectar aonde? Como é que eu me conecto com o nosso Mongo, que está executando a porta 27017? Bom, eu coloco essa seguinte string aqui, ó, mongodb, localhost, que é onde está rodando, né? E aí qual que vai ser? Barra, então vai ser localhost, barra, e qual que vai ser o nome do nosso banco, né? Bom, o nome do nosso banco eu vou chamar de First API. Então ele vai criar para a gente um novo banco lá dentro do Mongo chamado de First API. Se a gente rodar aqui agora, então, se eu dar um yarn dev, é para tudo certo. Vamos ver, ó, servers listen, não deu nenhum erro e muito provavelmente já criou esse banco lá para a gente, o First API. Então a gente vai seguir porque não deu nenhum erro, né? E depois a gente vê se deu tudo certo realmente. Mas se não deu nenhum erro até agora, provavelmente deu tudo certo. Então agora que a gente já tem instalado o nosso Mongoose e a gente tem configurado o Mongoose, a gente pode criar o nosso esquema de usuário, né? E como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui dentro da minha source, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de database. E dentro de database, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de, aqui eu vou chamar de schemas/user.ts, certo? E aqui dentro desse meu user.ts eu vou criar o meu primeiro esquema. E o teu primeiro esquema também, né? Caso tu ainda nunca teve esse contato. Como que eu crio o meu esquema com o Mongoose, né? Muito simples, eu vou ter uma constante user, esse igual a new mongoose.schema. E aí aqui eu passo um objeto, né? E aqui eu começo a definir quais vão ser os campos que vai ter dentro desse meu esquema. O esquema pensa como se fosse uma entidade, um modelo. Por exemplo, eu preciso criar um usuário na minha aplicação e esse usuário ele vai ter, por exemplo, nome e e-mail. Como é que eu defino isso? Como é que eu defino que eu tenho um usuário dentro da minha aplicação que tem nome e e-mail? A partir de um esquema. E para esse meu esquema, então, eu vou ter um nome, ele vai ser do type string, certo? E eu vou dizer que ele é obrigatório, então required como true. Eu também vou ter um e-mail, ele também vai ser type string e ele vai ser obrigatório, só que, além disso, eu vou dizer que ele é único e eu vou utilizar o meu lowercase como true. Único, ele vai ser único, ou seja, não pode ter dois usuários com o mesmo e-mail. E lowercase, porque eu quero que o Mongo, ele converta para mim o seguinte, se um usuário tentar passar um e-mail assim, ó, arroba, por exemplo, algo assim, ele vai pegar e vai converter tudo isso aqui para o formato de lowercase. Por isso que eu coloquei esse lowercase como true. Eu também vou ter o meu password. Esse meu password, ele vai ser type string, required como true, e eu vou colocar o meu select como false, ou seja, quando eu buscar os meus usuários, eu não quero que busque a senha. E por fim, eu vou ter um created at, que vai ser do type date, e o default vai ser date.now. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que um usuário ele for criado, esse campo created at vai ser alimentado com a data atual. Nesse caso vai ser tipo 1515, por exemplo, sabe? E agora que a gente já tem esse meu mongoose.schema criado, a gente precisa converter isso para um model. Então eu vou dar um export default mongoose.model, vou chamar esse model de user e eu passo esse meu esquema aqui. Então agora a gente já tem o nosso primeiro model aqui dentro da nossa aplicação funcionando. E a gente poderia começar a testar ele, né? E como é que a gente vai testar ele? Bom, para testar ele a gente cria um carinha chamado de controller. O controller ele age como se fosse um intermediário entre a nossa API e o nosso banco. Então dentro do nosso controller vai conter todas as nossas regras de negócio, como por exemplo, ver se o usuário ele já existe. Se já existe a gente não pode criar, então a gente tem que pegar e retornar um erro. Entendeu? Todas essas regras de negócio a gente coloca dentro do nosso controller. Nesse nosso caso aqui, né, tem umas estruturas mais avançadas, mas ainda não é o momento para a gente entrar nesse assunto aqui. Então vamos simplificar as coisas, vamos colocar nossas regras de negócio dentro do controller, certo? Então controller, user controller.ts.
E para esse meu user controller, ele vai ser uma classe, então class user controller, e aí eu vou dar um export default new user controller. E aqui eu vou criar um método que eu vou chamar de create, e para esse meu create eu vou ter que colocar o meu request e o meu response, só que como a gente está utilizando o TypeScript, a gente precisa tipar isso daqui. Então request do tipo request, response do tipo response. Por volta desse meu create eu coloco um try cat, porque pode acontecer algum erro, e se acontecer eu quero capturar quais são estes erros, né? Vamos já pegar e fazer o nosso cat aqui, ó, que vai ser bem simples, ó. É só return response.status 500, porque foi um erro que aconteceu no servidor, então status code 500.send error. Vou dizer que o nome desse erro vai ser registration failed, e message eu vou colocar o meu error. E aqui dentro do meu try, primeira coisa que eu vou fazer, eu poderia pegar, criar uma constante user, vai ser igual a wait, user.create. E aí eu poderia passar meu request.body. Só que eu não gosto de fazer desta forma aqui. E por que eu não gosto de fazer dessa forma? Porque quando a gente está dando manutenção, imagina que deu algum bug, ou a gente está 6 meses no futuro e a gente volta nesse controller aqui e a gente não sabe o que é o request.body. Aí o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que vir aqui dentro do nosso esquema e olhar, ah, beleza, tem nome, e-mail e password. Tá, então eu acho que aqui dentro do meu request.body tem nome, e-mail e password. Tá, mas será que não tem o created também? Aí eu ia ter que vir aqui e colocar um console log. Então isso se torna um pouco ruim. Para quem está lendo é horrível. Então como que eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de pegar e fazer da seguinte forma. Eu abro isso daqui no formato de objeto. E aqui em cima eu desestruturo. Então eu pego aqui o meu nome, meu e-mail e o meu password, que vem lá de dentro do meu request.body. E aí agora eu passo aqui, ó, nome, e-mail e password. Então agora as coisas ficaram muito mais fáceis de ler, né? Eu sei que eu estou criando um usuário que precisa ter esses três campos aqui, o nome, o e-mail e a senha. E eu poderia agora então pegar e dar o meu return response.json e user. Bom, vamos testar primeiro, aí depois eu te falo qual que é o problema que a gente tem aqui e como que a gente poderia resolver. Luiz, como que a gente vai testar se essa nossa aplicação está funcionando? Primeiro que para testar se ela está funcionando, a gente precisa criar uma rota, né? Então como é que eu crio uma rota? Aqui dentro do meu server, né? Aqui dentro do meu server não, aqui dentro da minha pasta source, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de routes.ts. Aqui dentro vai ficar todas as rotas da nossa aplicação. E aqui eu vou importar lá de dentro do meu Express, o router. E aqui eu crio uma constante, routes, vai ser igual ao router. Mesma ideia lá do concept vai ser o Express, aqui tem um const routes, vai ser igual ao router. Mesma coisa, eu estou instanciando o router dentro de routes. E aqui eu vou ter o meu routes.get /user, que é .post na verdade, né, que eu vou estar criando primeiro. Então post /user controller.create. Eu gosto de seguir esse padrão aqui, ó, de colocar sempre no singular, tá? Então, por exemplo, eu estou criando post user, um usuário. Então, criando o /user, certo? Então, eu gosto de manter no singular. Agora, se eu estivesse buscando vários usuários, aí routes.get /users, certo? Mas a gente vai ver isso depois, fica tranquilo. E agora eu só dou um export default routes. E agora aqui dentro do meu server, eu posso vir aqui abaixo do meu use, onde é que tem esse meu get, eu posso remover tudo isso aqui e colocar aqui, ó, .use, mesmo formato ali de cima, né? E aí eu pego o meu root. Então agora eu quero dizer que eu quero utilizar, né? Eu quero dizer para o Express que eu quero utilizar essas rotas aqui que a gente configurou, que a gente separou ali do nosso servidor. Então agora a gente tem um código, ele está bem separado, né? As coisas estão com responsabilidades únicas. Isso daqui é muito, muito bom. Mas como que a gente testa agora essa nossa aplicação, né? Porque até agora a gente não fez, né, esse teste e a gente precisa testar essa nossa aplicação. Para a gente testar essa nossa aplicação, tem algumas formas. A primeira forma que a gente poderia estar fazendo é utilizando um carinha chamado Postman. Esse Postman é basicamente um client que ele testa a nossa aplicação. Ele é bem completo e só que deixa eu até ver como é que está o preço. Ó, ele é free, né? Só que eu acho ele meio pesado e ele é muito bom, só que ele é muito pesado. Eu acho que, tipo, para quem tá ali querendo testar a API rapidinho, ou tá, por exemplo, não tá trabalhando com um time muito grande,
eu acho que o Postman não serviria, tá? Mas, de novo, ele é um client muito bom, e se tu quiser utilizar, fica à vontade. Eu já utilizei ele por bastante tempo, porém, hoje eu prefiro utilizar o Insomnia. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O Insomnia, não é insônia, tá? É Insomnia. Ele é um client basicamente igual ao Postman, só que ele é mais leve e ele é um pouquinho mais fácil de estar utilizando também. Eu vou estar te mostrando já já como que a gente trabalha com ele. E para instalar ele é só pegar e clicar aqui, ó. Então vai ter aqui, por exemplo, se está no Mac, vai ter um botão igual ao meu, mas se tu tiver no Windows, no Linux, provavelmente vai ter um botão um pouquinho diferente, mas ele vai te dar a opção para instalar aqui sem problemas nenhum. Então baixa aí o Insomnia para a gente poder testar a nossa API, certo? Então, eu já estou aqui com o meu Insomnia aberto e eu vou criar, né? Então eu vou vir aqui, ó, Create Request Collection, e aqui ele vai pedir para mim qual vai ser o nome dessa minha collection. Eu vou chamar de YouTube API 2, porque eu já tenho uma lá. Então eu vou dar um Create, e aqui dentro, então, a gente pode começar a definir as nossas rotas, né? Então eu vou vir aqui nesse maisinho, New HTTP Request, e aqui eu vou chamar de, por exemplo, Create User. E eu vou dizer que é do tipo Host. Só que eu não vou botar aquele HTTP localhost 2.3000. Eu vou fazer diferente. Eu vou tirar isso daqui, vou vir aqui onde está escrito No Environment e vou clicar aqui em Manage Environments. E aqui dentro eu vou abrir esse meu objeto e vou colocar aqui, ó, base URL, e vou colocar aquele meu localhost 3000 aqui. Dessa forma eu criei um alias. Agora eu posso escrever aqui, ó, base URL. Ele já está preenchido para a gente o nosso localhost 3000. E eu posso colocar o meu barra user aqui dentro, né? E agora eu venho aqui, ó, aqui estava como... Opa, cadê? Estava aqui como body, eu clico aqui e coloco como JSON. Abro um objeto e coloco aqui, primeiramente, o nosso nome. Eu vou colocar Luiz, e-mail, vai ser luiz@dogcode.dev e password vai ser 123456. Uma senha bem segura, né? Vou dar um send e, olha lá, deu um OK e a gente já tem o nosso primeiro usuário cadastrado dentro do nosso banco Mongo. Olha só que coisa mais linda, que coisa mais bacana e que coisa mais simples. Realmente foi bem simples o que a gente fez até então, né? Não teve tantas dificuldades. Só que eu vou clicar aqui em Send novamente e a gente vai tomar um erro. 500, só que a gente vai ter um Registration Failed. Isso daqui está errado. Luiz, por que isso daqui está errado? Porque não deu um 500. Na verdade, o que deu foi um 400, um bad request. Por quê? Porque o usuário passou um e-mail que já existe. E nós, como programadores, precisamos validar isso. Então, como que a gente valida isso? A gente vai pegar e dizer para o usuário, olha só, você já registrou um usuário com esse e-mail. A gente tem que mudar as coisas. Se deu um erro, por exemplo, não consigo cadastrar porque o Mongo não estava em pé. É um erro nosso. Agora, o usuário foi lá e passou um e-mail que já existe, é um erro do usuário. Então, a gente precisa informar isso para ele. Para a gente informar isso aqui dentro do nosso User Controller, lembra que eu te falei que aqui dentro ficam as regras de negócio? Então, a gente vai criar a nossa primeira regra de negócio. Como? Aqui em cima do nosso user, eu vou criar uma constante, que eu vou chamar de user exists, vai ser igual ao wait user.find1. Ou seja, eu quero encontrar um usuário que possua este e-mail aqui. Se existir, if user exists, então eu vou fazer o seguinte, return response.status 400 bad request.json error. Eu vou colocar como JSON nesse nosso error aqui embaixo também. Error. Eu vou colocar, por exemplo, assim, ó, ops. E aí aqui o meu message, eu vou colocar user already exists. Então a gente criou a nossa primeira regra de negócio. E agora a gente poderia testar, né? Então eu vou vir aqui e vou clicar em send novamente. Então deixa eu vir aqui, ó, send. E agora a gente toma um 400, ó, bad request. Por quê? Porque o usuário já existe. Então até o momento a gente já tem bastante coisa rodando, né? Mas a gente tem mais um errinho aqui na nossa API, que é o seguinte, eu vou colocar o meu luiz2@dogcode.dev e vou dar um send agora. E olha só, a gente tem o nosso password aqui. E tá 123456. Agora eu quero que tu me responda uma coisa. Para que o vídeo, pode pausar e comenta aqui embaixo. Pensa aí e comenta aqui embaixo. Tu acha que tá certo essa senha nesse formato que tá aqui? Faz sentido a gente pegar e cadastrar lá no banco a senha dessa forma, 123456?
Pausa esse vídeo, pensa um pouquinho e comenta aqui embaixo. Vai lá, eu te espero. Beleza? Agora que tu já comentou, deixa eu te dizer uma coisa. Não faz sentido, tá? Por quê? Porque isso daqui é falha de segurança, basicamente. Como que a gente corrige isso? Encriptando a nossa senha. Uma palavra bonita, né? Encriptando. Como é que a gente vai encriptar? Eu vou pausar o nosso servidor aqui e aí eu vou instalar, então yarn add bcrypt.js. O bcrypt.js é basicamente uma lib que nos ajuda a encriptar as nossas senhas. Ele faz o hash da nossa senha. E para a gente fazer isso, a gente pode, aqui dentro do nosso esquema agora de usuário, eu vou importar o bcrypt lá de dentro do meu bcrypt.js. Mas eu vou instalar também o types do meu bcrypt.js. Então yarn add @types bcrypt.js como uma dependência de desenvolvimento. E aí, aqui dentro do nosso Mongoose, quer dizer, a gente tem um método especial chamado de pré. Ou seja, antes de salvar, por exemplo, faça alguma coisa. Nesse nosso caso aqui, a gente pode ver que tem aggregate, delete on, init, insert many, remove, save, update, enfim. Mas o que a gente quer é, antes de salvar, a gente quer fazer o hash da nossa senha antes de salvar no banco, certo? Então por isso que a gente vai utilizar o nosso pré. E aqui a gente vai criar uma function, né? Essa function aqui, ela vai ser assíncrona e ela vai receber um next. Só fica atento que isso daqui não pode ser uma arrow function, tá? Por quê? Porque uma arrow function ela é de escopo global, enquanto que uma function ela é de escopo local. Se a gente estivesse utilizando, por exemplo, uma arrow function, a gente não poderia estar utilizando o this. Pode ver que está dando erro aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada aqui dentro do nosso IntelliSense. Agora, se a gente trocar, por exemplo, para uma async function, agora a gente tem várias coisas. Por quê? Porque a gente está, por exemplo, apontando para o this desse nosso model aqui. Então, só ficar esperto com isso aí. Agora eu vou criar uma constante, que eu vou chamar de hashed password, vai ser igual a await bcrypt.hash this.password 12. Eu quero colocar o salt de 12. O salt, ele é o tamanho que vai ser gerado essa nossa senha, tá? E agora eu posso colocar o meu this.password, vai ser igual ao meu hashed password. E aí eu só invoco o meu next, ou seja, a próxima coisa que ele ia fazer. Posso salvar aqui agora e a gente pode testar. Então eu vou colocar o meu luiz3@dogcode.dev, vou dar um send e ele não pôde se conectar com o nosso servidor, porque a gente pausou. Então a gente vai colocar um yarn dev novamente. Então agora ele vai subir, já subiu, service listening, damos um send, e agora dá uma olhada na nossa senha. Agora a gente tem uma senha que está com hash, a nossa senha está criptografada. O usuário ele não sabe mais que isso daqui é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bem bacana, né? Então agora a gente já tem tudo pronto, né? Só que para a gente finalizar com chave de ouro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui dentro do nosso root e eu vou criar uma rota para a gente listar todos os usuários cadastrados dentro da nossa aplicação. Então eu vou deixar pronto aqui, ó, routes.post, naquele formato que eu te falei antes, né? Então /users, e aqui eu vou invocar o meu user controller.find. Só que a gente precisa criar esse nosso find. Então aqui dentro do nosso user controller, async find, aí eu vou pegar essa mesma assinatura daqui, ó, de baixo, e vou colocar ela aqui em cima. E esse daqui é um pouquinho mais simples, tá? Então aqui eu só coloco o meu try, vou ter o meu cat, então eu vou copiar esse cat aqui de baixo também, só para as coisas ficarem um pouquinho mais rápidas. Só que aqui eu vou colocar como error. Deixa eu colocar assim, ó, something wrong happened. Try again. Beleza. E aqui dentro do meu try, eu vou colocar o meu const users, vai ser igual a await user.find. Eu dou um return response.json users. E é isso aí, o nosso request a gente está utilizando, né? Mas a gente tem que manter ele ali. E agora, então, a gente poderia testar isso daqui também. Então, a gente volta aqui dentro do nosso Insomnia. Vou clicar com o botão direito aqui no nosso Create User, dar um Duplicate e vou colocar Find Users. Vou colocar isso aqui para cima, vou trocar para Get e Nobody. E aí eu só troco para Users. Don't Send e Not Found. Ele não encontrou /users. Porque a gente colocou /post. É /get aqui. E agora a gente dá um send novamente. E agora sim a gente tem os usuários que a gente cadastrou na nossa aplicação sendo listados. É importante ver aqui que a gente tem name e e-mail, ID e o created at, mas a gente não tem o nosso password. Por quê? Porque aqui no nosso user a gente colocou
que a gente não quer buscar ele. E aí, a gente então finalizou a nossa API. Se quiser dar uma revisada, né? Primeiramente, a gente aprendeu a criar uma estrutura inicial, né? Sem o Mongoose, sem separar rotas, enfim, só ter uma estrutura pronta mesmo para a gente poder sair utilizando. A gente descobriu por que utilizar esse Express.json e depois a gente aprendeu a como rodar o Mongo dentro do nosso Docker, por que a gente deveria estar utilizando o Mongoose e por fim a gente aprendeu a criar o nosso esquema e também o nosso User Controller. E é dessa forma que a gente cria uma API utilizando Node.js, TypeScript e MongoDB. Diz pra mim aqui nos comentários, curtiu esse vídeo? Aprendeu bastante coisa? Descobriu como criar uma API do Total Zero utilizando essas tecnologias? Comenta aqui embaixo se tu gostou desse vídeo, é bem importante e nos mostra se a gente está na direção certa. Combinado? Deixa teu like, compartilha esse vídeo com os teus amigos e se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!